Olá! Nesse vídeo eu vou te falar sobre vagens e a formação de semente. E eu tenho aqui comigo uma lista de 20 perguntas que eu fui aqui acumulando, perguntas que as pessoas me fizeram e que eu vi na minha página e em outros lugares. E são perguntas relacionadas à formação dessas vagens e das sementes. E eu vou ler cada uma delas e vou responder aqui. Eu sou o Luciano, pesquisador e colecionador de rosas do deserto. Em um vídeo anterior, eu gravei um passo a passo sobre a polinização manual das rosas do deserto. E se você quer ter as suas próprias sementes, você precisa aprender a fazer essa polinização. E eu vou deixar no card aqui em cima o link para esse vídeo, ou aqui um link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E você pode encontrar facilmente esse vídeo para você aprender. Porque se você quer ter sementes, você precisa aprender a fazer essa polinização, você mesmo. Então vamos lá, essa lista de perguntas. Bom, antes de começar, eu tenho que te falar que as vagens, elas podem acontecer naturalmente, mas é muito raro. Aqui tem uma abrindo e é uma pequenininha, olha só. E a formação de vagens naturalmente é muito raro. E a qualidade das sementes que vem dessa polinização natural também é uma qualidade baixa. Geralmente você vai ter sementes inviáveis, sementes pequenininhas, é o mais comum que acontece nesse tipo de polinização. E dessa vagem que acabou de abrir, eu consigo até te mostrar isso. Como é uma vagem pequena, eu acredito que ela se formou sozinha, eu faço muita polinização aqui, mas olha só essa pequena vagem aqui. Dessa semente, eu tenho uma semente fininha e outras duas, uma que tá meio xoxa, duas xoxas e só uma que tá gordinha, que realmente dá para perceber que é uma semente boa. As outras duas são ruins. Então vamos lá, a lista de perguntas. E a primeira é: como vejo se a polinização deu certo? E o primeiro indício de que depois que você fez a polinização, depois que você aprendeu e isso deu certo, você pode observar se o cálice da flor, lembra lá do ensino fundamental a gente aprende que a flor é formada por cálice e corola? E se esse cálice da flor não cair, não secar, vai começar a desenvolver o ovário da flor, formando, o pessoal gosta de falar que são dois chifrinhos. Podem se desenvolver 3, 4, 5 vagens de um mesmo cálice. O mais comum são 2. E é isso que acontece, é assim que você vai perceber. Vão começar a desenvolver essas duas pontinhas. Eu vou deixar uma foto aqui para você ver um exemplo. A próxima pergunta, a segunda: depois de polinizar, é normal cair a flor? É sim, é muito normal, até mesmo porque a única função da flor na planta, na natureza, é atrair o polinizador. Você achava que era para atrair as pessoas, que era só para a gente ficar achando bonito? Mas assim que o polinizador vai lá e fecunda, faz essa polinização, a flor perde a sua função. Então em 2, máximo 3 dias ela vai cair. Às vezes ela cai até no mesmo dia. A terceira pergunta: com quantos dias eu vejo se a vagem está se formando? Bom, para você ter mais certeza, a partir de 15 dias, de 15 a 20 dias, é que você vai realmente ter certeza do que está acontecendo. Até 10 dias você pode até observar um crescimento ali do ovário, algumas flores caem e o ovário já é bem desenvolvido, mas não dá para ter essa certeza antes de 15 a 20 dias não. É bom esperar. Tem gente que é muito ansiosa, não é mesmo? E a quarta pergunta: quanto tempo leva para a vagem ser colhida? Em geral, leva de 90 a 120 dias, de 3 a 4 meses. E essa diferença está relacionada com a variedade, com a espécie, com o clima, com a temperatura, com a época do ano. Essas variações de clima e de época do ano vão dar essa distância de 90 a 120 dias para você poder colher. E a quinta pergunta, também relacionada: como eu sei que a vagem está madura? Bom, o que acontece? Eu tenho um exemplo aqui. Logo que ela fica madura, a vagem vai rachar, olha só. Ela vai rachar sozinha.
E é muito comum rachar de um lado e de outro demorar um pouco mais. Mas geralmente depois que já rachou de um lado, o outro já está maduro. Eu gosto de esperar os dois racharem. Muitas vezes quando você pega na pontinha do outro que não rachou ainda, ele vai instantaneamente rachar. A sexta pergunta eu achei muito engraçadinha, foi muito bonitinha essa pergunta. Tá? Que como cuidar da rosa do deserto grávida? Bom, quando a rosa do deserto está com vagens, a vagem está ali crescendo, grande parte da energia da planta vai ser direcionada para o crescimento dessa vagem. E o que acontece é que quando você tem muitas vagens numa planta, ela pode começar a murchar, ela cai as folhas, ela está gastando tanta energia na formação dessa vagem que às vezes a planta fica até um pouco fraca. Você também vai ter que adubar de uma forma um pouco diferente. Geralmente formulações de adubo com um pouco mais de potássio são melhores para a rosa do deserto que está com vagem se formando. A sétima pergunta: pode jogar água por cima da rosa do deserto quando ela está com vagens? Aqui eu jogo, tá? Mas não tem muito problema, mas pode acontecer uma coisa inusitada. Se for na época da chuva, tiver muito úmido, o clima for muito úmido, estiver molhando muito por cima da chuva, pode acontecer até das sementes começarem a germinar dentro da vagem. Quando está faltando pouco tempo para a vagem rachar, que as sementes já estão maduras, pode ser que elas comecem a nascer lá dentro. Eu vou deixar uma foto aqui. Acho que você nunca viu uma foto como essa, né, na internet. Essa daí foi bastante inusitada, aconteceu umas 2 vezes aqui comigo. E a oitava pergunta: como proteger a vagem? E aqui eu acredito que é como proteger para as sementes não fugirem. O que acontece é que logo que ela está madura, ela abre e as sementes começam a voar, porque elas têm esses pelinhos aqui. Assim que ela está bem seca, os pelinhos ficam bem abertos, qualquer ventinho elas saem voando. E eu vou até mostrar uma forma aqui de você proteger, que é como eu fiz aqui. Você pode pegar um araminho e enrolar em volta da vagem. Eu vou até colher essa daqui, que ela já está rachada mesmo. Eu vou dar mais uma outra dica. Tem que ser enrolado dessa forma, porque se você enrolar apertando, por exemplo, se você enrolar aqui assim, dando voltas de forma muito apertada, você vai impedir da vagem rachar naturalmente, e isso não vai ser bom. Você não vai saber quando vai estar maduro, você pode até perder as sementes nesse caso. A nona pergunta: tem idade certa para polinizar? Bom, deixa eu pegar uma planta ali para poder mostrar de exemplo. Então, tem idade certa para polinizar a rosa do deserto? Olha só, essa aqui num vasinho pequeno, um vasinho de 400 ml e com vagem. Bom, a partir do momento que a rosa do deserto floresce, você já pode fazer a primeira fecundação. O problema é que, como ela vai destinar tanta energia para o crescimento da vagem, ela não vai crescer. Então você vai ter que escolher, você quer que a planta cresça ou que ela produza semente. E quanto menor for a planta, ela também vai produzir vagens pequenas. A 10ª pergunta está aqui: cochonilha na vagem, o que fazer? Bom, como a rosa do deserto está mandando tanta energia para a formação da vagem, ela fica muito apetitosa, muito interessante para as cochonilhas. E realmente elas têm preferência por ficar ali escondido embaixo da vagem. Então você pode, se você tiver uma vagem, 2, poucas plantas, você pode limpar com um papel, com um lencinho, com um dedo e matar essas cochonilhas dessa forma. Se forem muitas, aí você vai ter que usar um defensivo agrícola, um veneno, alguma coisa. Existem um monte de receitas caseiras também. E você vai ter que fazer alguma coisa, porque eu vou deixar uma foto aqui de exemplo que pode começar a acontecer isso. Elas vão sugando a vagem e ela vai secar, não vai crescer o suficiente e não vai dar boas sementes também. Pode ser até que ela abra antes que as sementes estejam maduras.
E a gente já vai para a 11ª pergunta. Mas antes disso, curte o vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve no canal para poder continuar recebendo os vídeos que eu estou produzindo aqui no canal. Vamos lá para a 11ª pergunta. Por que minha vagem nasceu toda torta e enrolada? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. E o mais comum é que seja um ataque de ácaro. Os ácaros, como eles se reproduzem demais e em uma quantidade muito grande, eles também gostam muito das vagens da mesma forma como as cochonilhas. Os ácaros vão sugar tanto a vagem que ela não vai ter energia para crescer, então ela começa a ficar torta, enrolada, forma uns carocinhos, fica bem feio e não dá semente boa nesse caso. A 12ª pergunta: tem época do ano certa para polinizar a rosa do deserto? Eu faço polinização todos os meses, de janeiro a dezembro eu faço polinização nas plantas. O que você tem que observar é só que muda um pouquinho o manejo. No caso da época da chuva, tem que proteger um pouco mais. Na época seca, você tem que talvez molhar um pouco mais a planta, ela pode acabar secando um pouco mais rápido. Você também vai ter que adubar de uma forma um pouco diferente. Geralmente, formulações de adubo com um pouco mais de potássio são melhores para a rosa do deserto que está com vagem se formando. A 13ª pergunta: quantas sementes dá em uma vagem? Eu já vi vagem com uma única semente e vagens com quase 200 sementes. Então a variação é bem grande, é mais ou menos essa. Eu vou até te mostrar uma foto aqui de uma bem pequenininha. Também não é tão comum ver elas tão pequenas assim. Pode acontecer quando você tem muitas vagens e a última que está sendo formada acaba não recebendo tanta energia. Mas eu já plantei essas sementes e elas crescem sim. Viu a foto aí? Bem pequenininha. E a 14ª: quantas vagens podem ter em uma rosa do deserto? Isso é uma questão que varia muito de planta para planta. Algumas plantas são muito fortes e aguentam muitas vagens. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Eu já tive planta pequenininha assim, num pote 15, com 5 vagens. E eu colhi mais ou menos 400 sementes de uma planta só. Já tive planta grande, que com 2 vagens ela já fica meio fraca, começa a desidratar. 15ª pergunta: qual a maior vagem que você já viu? No caso, que eu já vi. E eu vou mostrar aqui para vocês. É mais ou menos desse tamanho aqui. Essa vagem aqui, ela tá com mais de um palmo. Ela tá com 31 centímetros. Eu medi aqui com... Eu medi aqui com uma trena. E é uma das maiores que eu já tive aqui. Ela tem 62 centímetros no total. 16ª pergunta: eu só tenho uma planta. Posso polinizar? Pode tentar. Com uma planta só você vai fazer a autofecundação. Vai polinizar a planta com ela mesma. E raramente saem vagens desse tipo de situação. O que você pode fazer é encontrar um amigo que tem outra rosa do deserto e fazer uma troca de flor. Entrega uma para ele, pega uma com você e faz o cruzamento, que aí vai ser ótimo. 17ª pergunta: muda de galho, dá semente? Dá sim, funciona igualzinho a planta normal, pode polinizar que funciona. A 18ª pergunta: preciso passar cola depois de colher a vagem? Igual essa que eu acabei de colher aqui. Eu até entendo a dúvida, ela sai um pouquinho de seiva, não sei se você vai conseguir enxergar. Eu acabei de quebrar aqui, então escorre um pouquinho de seiva, mas como é uma região que já está preparada na planta para secar rápido e aquele cabinho muitas vezes cai, nem sempre, mas na maioria das vezes ele seca e cai e a planta já está preparada para a situação, não precisa proteger não. 19ª pergunta: toda rosa do deserto pode ser polinizada? Você pode tentar, qualquer uma,
Mas em algumas, principalmente nas dobradas, nas triplas, nem sempre você vai encontrar a parte feminina, nem sempre tem pólen, tem muita planta que não tem pólen. Então você vai ter que conhecer a sua planta, vai ter que rasgar ali, cortar e tentar encontrar as partes que são importantes para a polinização. Nem sempre elas estão ali disponíveis. E a última pergunta: todas as sementes de rosa do deserto são iguais? A maioria parece um grãozinho de arroz com casca, mas você pode encontrar sementes grandes, sementes pequenininhas. Eu até já germinei umas muito pequenas e umas grandes, funcionam do mesmo jeito. A cor também pode variar, tem umas sementes bem escuras e umas bem clarinhas, geralmente cruzamentos de plantas escuras como essa daqui, saem sementes escuras também. A L14, que é uma flor bastante conhecida, dá sementes bem escuras, e cruzamento entre brancas podem sair sementes bem clarinhas também. As outras são intermediárias aí. Espero que você tenha curtido todas as respostas. Deixa aqui um comentário se você tem alguma pergunta que eu não respondi aqui. Será que é possível ter alguma que não está nessa lista de 20 perguntas? Deixa aqui embaixo nos comentários. E curte o vídeo, se inscreve se não está inscrito e até o próximo vídeo.